No andar de cima nós temos os tios, né, do Digi, para ficar com as nossas crianças. E após a nossa palestra, nós teremos a continuação com o nosso passe e no final a nossa água fluidificada lá na frente, antes de todos se retirarem. Nós pedimos por gentileza para os senhores desligarem o celular, para que nós possamos aproveitar melhor a harmonização do ambiente, tá bom? Então vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com um plano maior. Vamos buscando Jesus, nosso mestre e amigo, pedindo a Ele que nos conduza até Deus, nosso Pai, e que diante dele nós possamos dizer: aqui estamos, meu Deus, aqui estamos novamente, para louvar do teu amor, para te agradecer a oportunidade bendita de aqui estar, agradecer os obstáculos que vencemos para estar aqui. Vamos pedindo a Jesus que envolva com muito amor e carinho os nossos expositores, que eles possam trazer tudo o que prepararam, que possa tocar os nossos corações, que tenhamos nesta tarde a oportunidade bendita de nos ligar com o alto, agradecendo a nossa casa, o Centro Espírita Obreiros do Senhor, a todos os mentores, os nossos mentores, que tenhamos a fé necessária sempre que aqui adentrarmos, e sairemos melhor do que chegamos. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso tema, no nosso primeiro dia do mês de outubro, é dependência química e exemplo em família. E o nosso enfoque é o filho que quero ter e o pai que estou disposto a ser. Vamos receber com muito carinho a equipe da Porta de Fabiano. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, falando de um assunto que a gente gosta muito pela importância que ele tem. Em primeiro lugar, para todo mundo se situar, nós somos da Porta de Fabiano de Cristo, e a Porta de Fabiano ela tem por objetivo amparar, socorrer e reerguer os nossos irmãos em situação de rua. E com esses anos de trabalho, a gente foi percebendo que apenas o alimento material, a roupa, o banho, não era o suficiente. Porque ao contrário do que a gente pensava há 34 anos atrás, quando nasceu a tarefa da Porta de Fabiano, o grande problema do morador de rua, ele não vai para a rua por falta de casa. Ele não é um sem-teto. Ele não vai para a rua porque ele perdeu a família, ele não vai para a rua porque ele perdeu o emprego. Mais de 98% dos nossos irmãos que estão nas ruas hoje são por conta do álcool e das drogas. Então, há 32 anos atrás, nós criamos o DESAAT da Porta de Fabiano. O DESAAT é Departamento de Socorro e Amparo ao Alcoólatra, Toxicômano e Tabagista. Como se fosse uma reunião de AA para os nossos irmãos em situação de rua. E por que isso? A Porta de Fabiano, ela funciona como os bombeiros da dependência química. E qual é a função do bombeiro? O bombeiro tem que apagar incêndio, o bombeiro precisa salvar o cachorrinho que subiu, o gatinho que subiu na árvore, ele precisa cuidar dos primeiros socorros daquele que foi atropelado, ele precisa resgatar uma pessoa que está se afogando. Só que a gente percebeu que tudo isso são eventos que já estão acontecendo ou já aconteceram. Então, quando o bombeiro chega para apagar um incêndio, ele já queimou quase tudo, se não tudo. Então, é um trabalho de rescaldo e tentar recuperar do meio dos escombros alguma coisa que ainda tem utilidade. Quando ele vai salvar o gatinho, muitas vezes o gatinho já pulou da árvore. E aí ele tem que cuidar dos primeiros socorros, a mesma coisa com a pessoa que foi atropelada, com aquele que se afogou. Então, a gente percebeu que era uma função extremamente trabalhosa e nem sempre consegue se salvar a vida. E aí a gente falou, mas o que nós podemos fazer? Porque cada dia aumenta mais o número de pessoas chegando à Porta de Fabiano.
Quando o nosso sonho é um dia fechar aquela porta porque não existe mais necessitados. Mas aí a gente falou, peraí, o bombeiro não é só isso. O bombeiro tem uma segunda função. E nessa segunda função, o que é? É a prevenção. Prevenção dos riscos. Prevenir para que aquilo não venha a ocorrer. Certo? Trabalhar com a gestão de risco, buscar ferramentas para auxiliar os nossos irmãos, para que eles não tenham que lá na frente chegar na porta de Fabiano na condição que eles chegam. Nós ouvimos uma vez de uma mãe que a porta de Fabiano ela é a resposta às preces de muitas mães, de muitos pais, de muitos filhos, de muitas esposas e maridos, por aqueles que desapareceram no mundo e que eles não sabem mais onde estão. Mas eles pedem a Deus que em algum lugar alguém os receba, os ampare, os abrace e cuide deles. Então, olha que bonito, a gente saber que a gente tem essa função. E aí eu vou pedir ajuda para os universitários, que o aparelho aqui não está funcionando. Vai lá, tá bom. Agora ali. E aí, para tudo isso, o que a gente precisa? Nós sentimos que a gente precisava formar parcerias. Então, parcerias com grupos religiosos, e nós começamos. Nós fomos atrás de padres, de pastores, fomos atrás do pessoal de outras religiões para nos auxiliar, clínicas de recuperação de igrejas evangélicas. Aí fomos atrás de grupos de empresários para nos ajudar com vagas de trabalho, para ver se inserindo esse pessoal no mercado de trabalho a gente conseguia um resultado melhor. E a gente percebeu que o melhor grupo para nos auxiliar na prevenção é o grupo familiar. Porque o poder de sinergia de um grupo de família, ele é muito 1+1 na família, ele é muito maior que 2, que 3, que 4, que 5. Sinergia, para aqueles que não sabem, existem algumas feiras, uma forma simples da gente falar. Existe uma feira de agropecuária nos Estados Unidos, onde eles fazem algumas disputas. E eles colocam ali para ver qual o boi que consegue puxar o maior peso. Numa dessas feiras, um boi puxou 4 toneladas, 4.100 quilos. O segundo colocado puxou 3.800 e pouco. E aí eles ficaram curiosos. Quanto puxariam os dois juntos? E aí alguns mais pessimistas falaram, um vai atrapalhar o outro, eles vão puxar 5 toneladas, 6. E alguns mais otimistas disseram, quem sabe eles consigam puxar até 10. Para surpresa de todos, os dois juntos puxaram 12.000 quilos. 3 vezes mais o que o ganhador havia puxado sozinho. Isso demonstra o quê? Que quando as pessoas remam juntas numa mesma direção, tendo como foco o mesmo objetivo, os resultados são muito maiores do que a gente imagina. E a família representa isso. Então é importante que a gente saiba que estamos aqui hoje para pedir a ajuda das famílias para que possamos aos poucos diminuir os atendidos da porta de Fabiano. E para isso a gente escolheu o título lá, que é O Filho que eu quero ter e o Pai que eu estou disposto a ser. O filho que eu quero ter, ele saiu de uma música do Toquinho e do Vinícius. Ele começa a música dizendo o seguinte, é comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer. E eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com um choro a me correr, e assim chorando, acalentar o filho que eu quero. É um sonho, é um desejo que todos nós temos. Mas para isso, nós precisamos saber qual é a última palavra que nós podemos ter para auxiliar esses nossos seres tão amados. E quando a gente vai buscar, a gente fala, poxa, Jesus tem a última palavra. O Evangelho de Jesus é perfeito, ali diz tudo. Mas aí o próprio Jesus diz para nós que não, aquele Consolador que meu Pai enviará em meu nome, lhes dirá tudo aquilo que eu já disse e muito mais. E a gente sabe hoje, o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Então já temos a última palavra, Kardec nos trouxe a última palavra, mas também não é bem assim, porque Kardec lá em 67 diz para nós que o Espiritismo ainda não disse a última palavra, longe disso, nem sobre as coisas físicas, nem sobre as coisas materiais. Muito ainda está por vir. E aí a gente pensa, a ciência já evoluiu bastante, talvez hoje a medicina já tenha a última palavra.
Mas em 2023 eles lançaram o 5º Manual de Transtornos Mentais e na sua introdução eles dizem o seguinte: a medicina é uma ciência em constante evolução. À medida que novas pesquisas e a própria experiência clínica ampliam o nosso conhecimento, são necessárias modificações terapêuticas de acordo com os padrões aceitos à época da sua publicação. Alguém tomaria hoje um remédio que tomava nos anos 50, nos anos 60? A medicina evoluiu a tal ponto que hoje ela nos oferece muito mais possibilidades de saúde. Mas nós estamos buscando não só a saúde física, mas a saúde espiritual. Então a ciência vai dizer para nós. Ali, Charles Darwin fala que a ciência fornece os métodos para descrever, explicar e prever fenômenos. Seu conhecimento é baseado em evidências e testes repetidos, mas está sempre sujeita à revisão e aperfeiçoamento. Ou seja, precisamos manter a nossa mente aberta. Precisamos estar atualizados quanto às terapêuticas que precisam ser aplicadas. Precisamos estar atualizados quanto às mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Caso isso não aconteça, continuaremos escravos da nossa própria ignorância. Nós vamos nos associar às equipes da normose que acham que tudo aquilo que o homem coloca no mundo é o normal para ser seguido e não mudamos nunca a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Então, ser livre. O que é ser? Immanuel Kant fala para nós que você só é livre quando você faz o que não quer. Porque quando você faz o que quer, você é escravo dos seus desejos e das suas paixões. Ué, mas não é o livre-arbítrio que me dá a liberdade? Não, o livre-arbítrio, ele me dá a capacidade de escolha. Mas a liberdade, ela não é simplesmente seguir os nossos desejos imediatos, mas sim resistir a eles quando entram em conflito com a razão e com a moralidade. Quer um exemplo puro e simples? Segunda-feira, 5h30 da manhã, chuvinha lá fora, uma garoa, nós estamos debaixo de 2 cobertores, desperta o relógio, nós temos vontade de levantar e sair para trabalhar. Se eu fizer o que eu quero, eu vou ficar debaixo da coberta. Mas aí eu vou me atrasar, eu vou pegar mais trânsito, eu vou chegar no trabalho depois do horário, eu vou tomar uma bronca. Olha tudo que desencadeia quando a gente faz aquilo que a gente quer. Por isso que lutar contra as nossas paixões é a forma mais sensata de atitude que nós temos. Charles Darwin, na Origem das Espécies, ele diz que não é o mais forte das espécies quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, se nós temos todos os dias conhecimentos novos, temos acesso a novas informações, comprovações científicas, por que continuar agindo como se estivéssemos há 10, 15, 20 anos atrás? É o momento de nós pegarmos toda essa atualização de conhecimento e fazermos algumas modificações na nossa vida. Então, Kardec, ao final de tudo, nos diz que a crença no Espiritismo ela só é aproveitável àquele que se pode dizer hoje está melhor do que ontem. E a partir daí, nós começamos a falar sobre essas mudanças que o mundo vem apresentando para nós. Como que nós devemos, quais os exemplos devemos dar aos nossos filhos? Uma coisa é certa, nós sabemos pela Organização Mundial da Saúde que de 10 a 12% de toda a população mundial apresentará algum problema pelo uso do álcool, cigarro ou de outras drogas. Mas não existe teste de pezinho para diagnosticar quem são. A medicina ainda não é capaz de dizer esse terá problema, esse não terá. Sabe por quê? Porque o problema é espiritual, o problema não é do corpo físico. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Mas o espírito traz a sua bagagem espiritual. E nós não sabemos qual é o espírito que vai trazer esse problema com ele. A nossa função como pais e mães é a do bombeiro, no segundo caso, a prevenção. Sabe, termos ferramentas suficientes para que ele não venha a apresentar esses problemas. E caso os tenha, nós possamos auxiliá-lo na manutenção. Então, em 64, a Organização Mundial da Saúde, pela primeira vez, usou o termo dependência química.
Mas olha o interessante disso. Para tratar da questão do uso abusivo e compulsivo de drogas lícitas e ilícitas. Uso abusivo e compulsivo. Porque lá em 64, os médicos, os cientistas, eles achavam que o problema estava no abuso. Aquele que usava de forma compulsiva, o alcoólatra, o dependente químico. Em 2010, houve uma mudança. Primeiro que o termo dependência química está saindo fora, porque agora o termo utilizado é o TUS, transtorno por uso de substância, para tratar do uso de drogas lícitas e ilícitas. Porque hoje a medicina e a ciência chegaram a essa conclusão. O problema não é o abuso, o problema está no uso. Vocês sabiam que a maioria dos tipos de cânceres, eles se dão pelo uso de bebida alcoólica de baixo e moderado uso? Vocês sabiam disso? Então não é o bêbado que cai na esquina, não. Aqueles que usam de forma baixa e moderada. Então a gente começa a aprender que em 67, quando a OMS determinou que o alcoolismo era uma doença e recomendou às autoridades que deveria ser tratado como um caso de saúde pública, estimava-se no mundo, por conta das pesquisas que existiam na época, que 22% da população tinha algum tipo de problema. Agora, em 2016, pesquisa realizada por profissionais do Hospital da USP, nas escolas do entorno, entrevistaram mais de 100 mil jovens de 0 a 17 anos, ou seja, a partir de uns 10 anos de idade, que é quando eles têm começado a beber, e olhe os números estarrecedores. 25% desses jovens fumam cigarro, 20% fazem uso de maconha, 6% fazem uso do crack, 59% ingerem bebida alcoólica de forma contínua. 59 mil jovens até 17 anos num universo de 100 mil. Então, se isso não é uma pandemia, que nome nós podemos dar a isso? Essas mudanças estão acontecendo, estão diante dos nossos olhos. E nós vamos chegar num ponto que nós vamos ficar mais estarrecidos de ver da onde se origina uma mudança desse tamanho. Então, nós temos aí o Dr. Marcelo Parazzi, que ele é um psicólogo clínico, e fala que, se tratando de consumo de tabaco, de álcool, qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, o simples hábito de uso de qualquer uma delas pode desenvolver doenças físicas ou psicológicas em seus usuários. Mas quem é o Dr. Marcelo Parazzi? Psicólogo clínico. Mas nós temos uma das maiores autoridades mundiais aqui no Brasil, o Dr. Ronaldo Laranjeira. E ele vai um pouco mais longe e fala para nós: é consenso entre todos os especialistas que não existe consumo de bebida alcoólica isento de risco. Ou seja, não há dose segura. Mas onde começa a se instalar esse tipo de vício? A partir do hábito. Ninguém nasce com uma predisposição alcoólica se ele já não tiver em outras encarnações tido contato com a bebida alcoólica. Em algum momento isso precisa começar. E a partir do momento que nós dermos o start, o caminho ele é sempre para frente, a não ser que haja alguém que nos ajude a frear isso. E a família é esse alguém que pode fazer essa função muito bem feita. A doutrina espírita nos traz um pouco sobre a conscientização. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, ele pergunta se influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. A resposta é sensacional. Muito mais do que imaginas. Na maioria das vezes, são eles que os dirigem. E aí, na pergunta 467, Kardec pergunta para eles: mas pode o homem livrar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Será que nós temos essa capacidade de nos livrar desses espíritos? E os espíritos respondem: podem, visto que os espíritos só se apegam àqueles aos que pelos seus desejos os chamam, ou àqueles aos que pelos seus pensamentos os atraem. Ou seja, o convite parte daqui para lá. Nós os convidamos para participar da nossa vida, através dos nossos hábitos,
através dos nossos costumes, através dos nossos pensamentos. Então somos nós que fazemos esse convite para que eles andem ao nosso lado. E aí lá na frente, na 468, ele fala, mas renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Quando eu digo, não, eu não quero mais, saia de perto de mim, vou procurar uma igreja, vou procurar um centro, vou fazer um tratamento espiritual. Será que nesse momento os espíritos nos abandonam, aqueles que gostariam de nos arrastar para o mal? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Se terminasse aí a resposta, já estaria bom para nós, né? Mas aí eles continuam. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Eles têm a invisibilidade, eles têm a eternidade, eles não estão preocupados com nada. A gente não vê um monte de gente que para de beber, que para de fumar, passado um tempo, às vezes anos, retornam ao hábito antigo. Como que isso acontece? Porque nós baixamos a nossa guarda. Eles estão à nossa espera. Nós vamos para o centro, começamos a tomar passe, fazer o evangelho no lar. Eles se afastam e ficam aguardando. Aí chega um belo dia, acontece um evento qualquer na nossa vida que nos traz muita tristeza, que nos traz muita alegria. E nesse momento, a gente abre a guarda. Eles estão ali à espera. Então, esses são, para nós, os nossos sócios invisíveis. Só frequenta a nossa casa aqueles para os quais nós abrimos as portas. Só que aí vem o perigo que a gente pede ajuda das famílias. Ao deixá-los entrar, os convidamos para conviver com os nossos familiares. Um convite feito por nós. Funciona mais ou menos assim. A gente fala muito do obsessor, né? Coitado do obsessor. Ele é o responsável por tudo e às vezes ele não tem culpa de nada. O obsessor é alguém que vem atrás daquilo que ele gosta. Se eu tenho o que ele gosta, ele vai estar perto de mim. E eu uso sempre esse exemplo. Estou eu, a Luciana, a Martinha. Toda sexta-feira, depois da tarefa, a gente vai para casa da Luciana tomar uma cervejinha. Isso é fictício, tá? Só para vocês entenderem. E aí vai passando o tempo, um belo dia eu desencarno. E aí eu desencarno, para onde vocês acham que eu vou na sexta-feira? Eu vou para casa da Luciana, porque é lá que eu estou toda sexta-feira. Sabe, ali tem o que eu quero, tem a cervejinha que eu estou acostumado a tomar com elas. Um belo dia a Luciana fala, vou parar de beber. Aí eu viro obsessor, falo, não vai não. E eu bebo através de quem? André Luiz tem uma fala muito boa num dos seus livros, que ele fala, fica difícil distinguir quem é o copo. O que está em cima da mesa ou o encarnado pelo qual o desencarnado bebe. Porque ele não tem mais corpo. Ele precisa dos nossos vapores para poder se satisfazer. Que são esses sócios invisíveis, e a gente trouxe algumas imagens deles. É assim que eles vivem no nosso entorno. Pode passar, Marcelo. É assim que eles vivem no nosso entorno. Isso acontece muito mais vezes do que nós podemos imaginar. Chegam a fazer boca a boca, porque quanto mais próximos eles estiverem, menos eles perdem das emanações das quais eles necessitam. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde existem correntes mentais, existe a associação. André Luiz fala isso no Mundo Maior. Depois, quem quiser procurar na internet, essa cena é de um filminho chamado Sozinho, que conta exatamente isso. O rapaz chega em casa, quando ele abre a cerveja, o espírito toma através dele toda aquela emanação alcoólica. Estamos colocando o que dentro das nossas casas para conviver com os nossos familiares? A nossa responsabilidade é muito maior do que a gente pensa. E aí vamos falar da porta de entrada. Esse livro, Álcool, Cigarro e Maconha, Drogas Pediátricas, é um livro lançado pelo Dr. João Paulo Lotufo, onde ele traz diversas orientações de como nós podemos evitar que isso entre nos nossos lares. Olha só, quantas famílias felizes. Existe alguma coisa de errado nessa cena? A única coisa de errado é o exemplo que elas trazem para as crianças que estão com a gente. E aí fica aqui, antes de eu passar para a dona Sônia, um lembrete do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, volta lá no capítulo 14, ele diz para nós, e Deus perguntará a cada pai e a cada mãe, o que fizeste dos filhos que coloquei sob vossa guarda?
precisamos estar preparados para responder. Sônia? Daqui a pouquinho a gente vai distribuir umas mensagens que a gente pede que vocês não abram agora. Abram em casa e leiam com calma. Tá bom? Esse trabalho dessa equipe do Dr. Paulo Lotufo com outros especialistas, médicos, psicólogos e psiquiatras, ele começou porque ele estava tratando de crianças com problemas respiratórios graves. E essas crianças, elas não melhoravam, né? E ele tratava e não melhorava. Então, ele teve a grande ideia de se aproximar das famílias, trazer esses pais para conversar e conhecer um pouquinho da rotina desses pais, né? E o que ele descobriu? Que essas crianças não melhoravam porque inalavam fumaça de cigarro desses pais. Então, como que eles iam melhorar? E aí eles começam a fazer um trabalho com os pais, para que essas crianças tivessem realmente a saúde que precisavam ter. E nesse período, nesse trabalho no ambulatório, ele começa a atender, tem que pôr tudo, senão eu não consigo, a atender, veja, casos de surto psicótico por uso de maconha de crianças de 9 anos. Casos de coma alcoólico em adolescentes de 13 a 14 anos. Nesse atendimento. E aí ele começa a receber também pedidos de orientação dos pais. Então chega uma mãe desesperada dizendo: o meu marido está iniciando meus filhos no álcool para que eles tomem uma dose segura. Quer dizer, ensinando a criança a beber, o adolescente a beber. Então veja como o álcool e o cigarro é um uso cultural até, e está tão impregnado na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente não percebe mais as coisas nocivas, as doenças e os impactos também na saúde, não só nossa, mas dos nossos filhos, como uma consequência grave, né? Meninas, e conta o doutor João Paulo, meninas que vinham para os pais pedindo que, pai, por favor, né, minha festa de 15 anos tem que ter bebida, senão os meninos não vão aparecer. Vão boicotar a nossa festa. E os pais, para não frustrarem os filhos, para não estragar a festa, acabam cedendo e permitindo. Ah, mas toma só um pouquinho. Quem controla isso? Como o Paulo falou, o que é dose segura? Não é dose segura. Se trazemos a doença já no nosso gene, na nossa programação aí, de outras vidas, eu já sou um dependente químico ali, né? Então, o caso de pandemia, né, que o Paulo já falou na outra... Ele fala assim, se a dengue com 0,3% da população é considerado uma pandemia, o que dizer então desse número que o Paulo apresentou de 59% em 100 mil adolescentes? Então, por que ele fala que o álcool, o cigarro e a maconha são consideradas drogas pediátricas, que ele chama? Que a gente, quando pegou o livro, nossa, mas que engraçado, né? Porque as crianças têm acesso dentro de casa do álcool e do cigarro, né? Então, nós temos um grupo na sexta-feira, Andesat, como o Paulo falou, e nós estávamos numa roda de conversa, 20 participantes, todos eles contando as suas experiências de que começaram a tomar o álcool dentro de casa. Muitas vezes oferecido pelos pais, ou porque foram comprar para os pais, ou porque os pais deixaram na mesa e eles começaram na experimentação. Então isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Uma outra curiosidade, né,
para não dizer a tristeza que é essa afirmação, mas quando esses jovens, eles conversavam com esses jovens e perguntavam, o que você acha, né? Qual que é a droga que faz menos mal? A maconha, não é? A maconha, porque é da natureza. Mas vejam, surto psicótico em crianças e adolescentes por conta do uso de maconha. E, em segundo lugar, qual seria a droga com mais danos para a pessoa? Aliás, que menos faz mal? O álcool. Todo mundo bebe. Né? Todo mundo bebe. Então, é tão normal, tão naturalizado, que passa a ser uma coisa que não assusta. Então, mais eficaz do que qualquer tratamento, então, é a prevenção. E essa ação deve partir daqueles que, em teoria, deveriam ser os modelos. Então, dentro do lar, nós, pais, na escola, os professores, dos consultórios, médicos e pediatras, porque ele também faz uma alusão que os médicos não chamam a atenção, não pergunto da rotina dessa família, não falo sobre os malefícios do uso do álcool e da droga e do cigarro, né? Bom, e quais são as... Ai, Paulo, uma briga isso. Quais são as doenças, né? As doenças não transmissíveis graves, que são as consequências físicas do nosso corpo físico, que é a cirrose hepática, que nós conhecemos, a pancreatite, diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, surgindo cada vez mais cedo, lesões e amputações resultantes de violência e acidentes de trânsito. Muitos acidentes de trânsito são causados por pessoas alcoolizadas, nós sabemos, né? Tuberculose, HIV, síndrome alcoólica e fetal, mães que usam o álcool na gravidez, complicações em partos prematuros, malformação de fetos, também por conta do uso do álcool, e as consequências sociais, então a perda de emprego ou a dificuldade de conseguir o emprego, o primeiro emprego pela falta de foco, ou então de manter o emprego, né, porque não tem essa constância, a desestruturação de vínculos familiares e afetivos, uma coisa bastante grave que acontece quando vem a dependência química ou a dependência química instalada, a família toda adoece. Codependência. Somos codependentes. Então, é uma doença generalizada no grupo familiar. A gravidez precoce e não planejada, ele também fala de entrevistas com essas meninas, pesquisa com essas meninas que engravidavam e não lembravam onde, como, com quem. Tal o grau de alcoolismo que elas se encontravam depois das baladas e das festas. Evasão escolar, baixo rendimento escolar em jovens e adolescentes, suicídio e tentativas de suicídio, também cada vez mais altos. Também temos essa notícia, infelizmente. No Livro dos Espíritos também, a pergunta... Engraçado, não pode dar nada para ler? Estou de óculos? Na pergunta 208, deixam de exercer influência os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí a espiritualidade responde, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, nós sabemos que nós recebemos como uma responsabilidade, uma missão, os filhos no nosso lar. E mais comumente do que a gente imagina, isso é um combinado na espiritualidade, as necessidades das crianças, os compromissos que nós assumimos para que essa criança tenha aí uma vida com sucesso na sua programação e nós também como pais. E na lição 157, do livro Fonte Viva, denominado Crianças, Emmanuel nos fala: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos,
esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. É imprescindível o abrigo moral, que assegure o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Então, a gente vem em família para ajudar no desenvolvimento e no nosso progresso moral, espiritual e intelectual, né? Ajudando os outros. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Aí ele fala da nutrição espiritual das crianças através de nossas atitudes e exemplos. Então, veja a nossa responsabilidade, né? Avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente uma criança nas tarefas de hoje, será condená-las ao menosprezo de si mesma. Nesse mesmo livro, a psicóloga e psicanalista do Hospital Universitário da USP, psicóloga do Programa de Tratamento do Tabagismo, a doutora Edinalva Cruz, ela nos diz, ressalta, né, o medo que os pais têm da possibilidade de seus filhos sofrerem é algo que dá à criança ou adolescente a sensação de que não suportará sofrer. Então, nós pais hoje, nós falamos assim, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Meu filho não vai passar o que eu passei. Eu tive muita privação quando eu era criança. Mas para o meu filho vou dar tudo. Ele não vai passar o que eu passei. Então, a gente tem que repensar nessas questões, né? Será que ele tem que ter tudo mesmo, né? Ele não pode sofrer, não vai ter nenhuma frustração? E quando ele tiver a frustração, como que vai ser? Que fortalecimento moral, emocional que essa criança vai ter? Então, é acolher essa criança, sentar com ela, conversar. Que sentimento essa criança está tendo? É de raiva, é de tristeza? E conversar junto com essa criança, para ela perceber esses sentimentos e também trabalhar com equilíbrio, né? Os pais privam seus filhos dessa experiência básica, tornando-os ineptos a suportar frustrações e dores no futuro. Quando se aceita que o próprio filho sofra, dá-se a ele a credibilidade e oportunidade de que poderá passar por aquilo e que é possível suportar. Nós sabemos, meus amigos, só através da dor, né, a gente tem aquele impulso de crescimento e de mudança, senão a gente fica na acomodação, né? Ele sofrerá sim, mas vai superar, aprender e sair mais fortalecido dessa situação. Sofrer faz parte da vida. E aí ela fala, assim, também os pais foram ensinados que a qualquer sinal de dor física ou psíquica, os mesmos devem recorrer a algum tipo de substância química para aliviá-lo. Eu chego do trabalho, estou cansado, estou cansada, tive um dia horroroso. Gente, uma cervejinha para relaxar, né? Ou um copo de vinho para relaxar. Aí eu não vou conseguir dormir, já vou pegar um comprimido para dormir. A criança está assistindo tudo a isso. E o que ela vai falar? A gente não pode ter dor. Para cada dor tem que ter um alívio físico, né? Então são as bengalas emocionais que a gente fala, né? Bengalas psicológicas. Muitos de nós praticam a automedicação tranquilamente e pensemos nas mensagens que estamos passando para as crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, que ela não é capaz de suportar a dor. Tem que ter um remedinho essa dor. E para toda dor ou dificuldade sempre tem algum remédio. Então, a criança e adolescente, ela poderá se acostumar com essa sequência. Então, desconforto, química, alívio. Alguma coisa eu vou tomar para aliviar. Eu não vou conseguir passar por essa dor. E aí, quando ela se deparar com essas dores, ela vai procurar alguma coisa para que a conforte, né? E anestesie essa dor. E aí foi feita um trabalho em 3 países, o Brasil, a Colômbia e a Espanha, com crianças e adolescentes. E aí na análise dessa pesquisa, eles trouxeram essas conclusões. O que é importante e o que é necessário para a prevenção da dependência química, né?
Qualidade dos vínculos familiares. Uma criança que no lar tem afeto, tem atenção e tem presença dos pais, ela não precisa nada, não falta nada, não há nenhum buraco a ser coberto com nada. Ela está satisfeita, ela está tranquila, ela está segura, né? A definição clara da hierarquia familiar. Nós somos pais, não somos amigos, não somos colegas, né? Então temos que mostrar nossa autoridade quando necessário. Não autoritarismo, mas autoridade. Estabelecimento de regras e limites claros. Temos que conversar. Isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Às vezes a gente muda, né, a regra no meio do caminho. Ou então, a gente vai falar, bom, mas você é muito grandinho para fazer isso. Não, mas você agora é muito pequeno para isso ainda. Então, a gente não tem regra clara, né? E eles ficam confusos. Monitoramento e supervisão. Mas aí vocês vão me falar, mas eu confio na educação que eu dei para meu filho. Eu expliquei, eu ensinei, a gente confirma. Monitoramento e supervisão sempre. Isso é amor. Isso é amor. Criança que é acompanhada, ela pode ficar nervosa, ficar irritada, mas ela sabe que alguém está cuidando dela. Isso também é amor e dá segurança. Alguém está se importando com ela. A comunicação não violenta e inclusiva, então nunca humilhar, sempre conversar. E se estamos nervosos e a criança é nervosa, nos diz um outro psicólogo, que eu não vou lembrar o nome, cada um vai para o seu quarto, espera acalmar, agora vamos conversar. E aí, né? Que aí um está ouvindo o outro. Religiosidade sempre, né? Porque qualquer coisa que aconteça, essa criança, adolescente, ele tem esse respaldo, ele tem esse conhecimento e tem aonde se agarrar. A sensibilidade para os sentimentos dos demais membros da família, o relacionamento familiar entre os pais é fundamental, né? Conversar, um pai não desautorizar a esposa e vice-versa, ter a mesma linguagem. E o envolvimento positivo entre todos, né? Então, a presença e encontros, almoço em família, passeios em família, essa presença é necessária. Isso nunca é esquecido. Então, a família, antes de mais nada, precisa ser um porto seguro de prevenção e proteção. Se ela tiver isso, ela não vai ter necessidade de procurar nada lá fora. Então, família, o bem mais precioso que Deus pode nos dar, é o alicerce da vida, da esperança e do amor. É o reconhecimento dos sonhos, alegrias e esperança de um mundo melhor. Rimos, choramos, temos conquistas e decepções, mas ultrapassamos tudo em nome do amor. Funcionando? Vocês viram ali o caso Bernardo. Toda vez que a gente fala de medicina, a gente apresenta um caso clínico. E a espiritualidade passou para nós um caso clínico para a gente estudar junto aqui. Então eu vou convidar o mentor, vou convidar o Bernardo. Por favor, levantem-se. O Bernardo agora na condição de Martinha e rapidamente contar a história do Bernardo. O Bernardo desencarnou muito jovem, antes dos 30 anos de idade, por conta de problemas com o alcoolismo. Então, uma cirrose hepática levou o nosso amigo Bernardo ao desencarne. Sofreu barbaridade. Chegou do lado de lá, na verdadeira vida, e continuou sofrendo durante décadas, até que pôde ser resgatado para uma colônia espiritual. Ao ser resgatado, passou mais algumas décadas em tratamento na espiritualidade. E depois que ele estava em condições, ali naquele momento do planejamento reencarnatório, sentou-se com o mentor, com os amigos, conseguiram um pai e uma mãe dispostos a receber o Bernardo novamente e definiram que para que o Bernardo tivesse mais chance nessa luta a seu favor, ele viria agora na condição feminina, porque a mulher é mais contida, a mulher é mais focada nos seus objetivos, e assim foi. E aí o Bernardo chegou. Vamos acompanhar a conversa do Bernardo com o seu mentor. Martinha, como você se sente? Me sinto estranha, com uma dor, não sei onde, parece que algo me falta.
Você se lembra do seu nascimento? Claro, que dia feliz, mas havia algo no ar. Me parecia que havia alguém lá que não devia ter sido convidado. Quem será que estava lá que não devia ter sido convidado? Na verdade, o seu pai, muito feliz com o nascimento dela, havia convidado muitos amigos e pagou diversas rodadas de bebida para todos eles. E aquele espírito que estava reencarnando naquele momento sentiu as vibrações da presença do seu pior inimigo. Vamos um pouco mais para frente. Você já está com 10 anos. O que é que você está fazendo? Meu Deus! Estou tomando o resto da cerveja escondida que meu pai deixou em cima da mesa. Isso não te incomoda? Ah, nada a ver. Todo mundo que eu conheço toma uma cervejinha de vez em quando. Acho até que foi amor à primeira vista, sei lá. Mas com uma sensaçãozinha de terror, não sei porquê. O que mais você se lembra? Meu Deus! Eu chegando em casa de porre na minha festa de 15 anos e meus pais dando risada da situação. Olha, ela pensa que é adulta. Lembra que eu pensei? Se é isso é ser adulta, eu quero ser adulta logo para fazer isso todo dia. Só que não. Se lembra de algum momento muito feliz nessa vida? Claro, todo mundo tem um momento feliz. Então conta pra gente. Teve aquela vez, bem, sabe, quando... Bom, nossa, que branco. Eu me lembro. Estou vendo um lugar muito elegante e ele está lá também. Ele parece chique. Tem até seu nome em uma carta. Meu Deus, como ele é caro! R$ 7.000 a garrafa. Mas tem mais alguém, sim, do outro lado da mesa. Ele está me pedindo em casamento. Brindemos a isso. Os anos passam. Onde você está agora? Que estranho. Estou atrás de uma banca de jornais enrolada em um cobertor sujo. Ele continua aqui comigo. Quem? Seu marido? Não, eu não me casei. Parece que deu tudo errado. Meu noivo era muito careta. Então quem é que está com você? O mesmo de sempre. Aquele que me recebeu quando eu nasci. Que me deu aquela sensação de que não deveria estar lá. Aquele que me causou a sensação de terror quando eu tomei a cervejinha do pai que deixou em cima da mesa. Que não me deixa lembrar direito da minha festa de 15 anos. Que expulsou a minha vida aquele que deveria ser meu companheiro nessa jornada. Só que agora ele está aqui, tão pequenininho, em forma de corote. Ele não me faz mais feliz. Acho que já avançamos bastante por hoje, não acha? Não sei o que dizer. Na próxima vez, conversamos um pouco mais. Mas agora eu tenho que ir. Não me deixe aqui sozinha. Deixa eu ir com você. Isso ainda não é possível. Por quê? Você ainda precisa se encontrar com você mesma, sem a presença dele. Não, meu Deus, não pode ser. Eu morri de novo por conta dele. Mãe, pai, onde vocês estão? Nós combinamos esse jogo? Não era para ser assim. E aí, encerrando com a mesma música que nós começamos, a estrofe final diz assim: quando a vida enfim me quiser levar, pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar num derradeiro beijo seu. Ao sentir também sua mão vedar o meu olhar dos olhos teus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalento de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado. Dorme, que ao entardecer, teu filho sonha acordado, com o filho que ele quer ter. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
a nossa gratidão a toda a equipe. Foi muito lindo, muito especial. Muito obrigada. Vocês possam estar conosco muito mais vezes. Obrigada por tudo. Agora nós pedimos à nossa equipe da Câmara, nossos amigos, que se encaminhem para a segunda parte do nosso trabalho. Antes da nossa prece, eu vou dar alguns recadinhos. O nosso primeiro recadinho é sobre a nossa festa do Dia das Crianças, que vai estar acontecendo no dia 19/10, das 9 às 12, lá na nossa IAM, na Rua Francisco Alves, 475. Vai ser bem legal. Tem um QR Code para inscrição, que está aqui no Salão Chico Xavier. Aqueles que desejarem, né, que tenha as crianças, por favor, tragam para prestigiar a festa com a gente. O nosso segundo recadinho é o nosso quadradinho de lã, que está sendo um sucesso, inclusive. Nós pedimos aos senhores, aqueles que não conseguem confeccionar o quadradinho, que tragam o novelo e agulha também, que nós temos na casa voluntários que vão estar realizando. Tá? Está sendo um sucesso, muito obrigada a todos. E o nosso terceiro recadinho é sobre hoje, dia 4, a nossa Noite da Pizza, que também vai estar acontecendo lá na IAM, que é um evento ultra legal e, além de poder estar ajudando a nossa casa, vai ser um momento de discussão, onde a gente vai poder estar fazendo uma troca ali, compartilhando um pouquinho fora das atividades, tá bom? Se eles puderem prestigiar, por favor. E o nosso último recadinho é o nosso tema da próxima semana, que é envelhecer versus amadurecer. E o nosso enfoque é o envelhecimento como um processo evolutivo. Então vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, aos mentores desta casa, pela oportunidade de tudo que tivemos de aprendizado nessa tarde, desse envolvimento, tudo que a equipe preparou com tanto carinho para todos nós, que nos tocou, nos dando a sensação de amor, de fraternidade, de esperança, que tenhamos todos nós, durante toda a semana, a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que aprendemos, que possamos ser tocados aos nossos corações de forma positiva, amorosa, que possamos conservar tudo isso na mente e no coração, sem deixar que passe muito tempo para isso. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar continuidade, um excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus. É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer,
pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me falar num acalanto de adeus. Dorme meu pai sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter. É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem.
De repente o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter.